O universo é imenso. Nosso planeta é um dos 8 que orbitam nossa estrela. Nossa estrela é apenas uma entre centenas de bilhões que compõem nossa galáxia natal. E nossa galáxia é apenas uma das pelo menos 2 trilhões de galáxias que compõem o universo observável. Existem mais estrelas em nosso universo do que grãos de areia aqui na Terra, cada uma com seu próprio conjunto de planetas orbitando ao seu redor, assim como temos aqui em casa. Pode haver centenas de quintilhões, isso mesmo, 18 zeros, de planetas parecidos com a Terra em nosso universo. Mundos que existem na zona habitável de sua estrela. Mundos que têm água líquida, ar, plantas e até outras formas de vida. Agora parece que uma das grandes ironias do momento em que vivemos é que, ao contrário de todas as gerações que vieram antes de nós, estamos extremamente conscientes do tamanho absolutamente gigantesco do universo em que vivemos. Quero dizer, temos telescópios no espaço agora que podem basicamente olhar bilhões de anos no passado e estudar a atmosfera de planetas a centenas de anos-luz de distância. E às vezes, a imensidão disso pode ser um pouco deprimente, porque está em nossa natureza explorar e as distâncias que precisamos percorrer fazem com que pareça quase impossível. Quase. Houve um tempo, há poucas centenas de gerações, em que nosso planeta também parecia imensamente grande. Milhares de anos atrás, as pessoas viviam suas vidas inteiras em um raio de não mais do que 20 a 50 quilômetros. Com a evolução da espécie e da tecnologia, fizemos o que os humanos fazem de melhor e seguimos em frente. Cruzamos oceanos, escalamos montanhas intransponíveis e nos aventuramos em desertos e polos onde ninguém deveria sobreviver. Ainda assim, fizemos isso. Hoje, o mundo nunca pareceu tão pequeno. Podemos viajar a qualquer lugar em menos de um dia, nos comunicar instantaneamente e acompanhar tudo por satélite no espaço. Mas só porque fizemos isso uma vez, isso significa que algum dia poderemos conquistar a próxima grande fronteira e levar a humanidade a outras estrelas? Ao falar sobre viagens espaciais, a primeira coisa que realmente precisamos entender são as distâncias reais que precisamos percorrer no espaço. Porque é fácil imaginar o nosso sistema solar assim. Essas são as imagens e modelos que você provavelmente viu a vida toda, mas eles são incrivelmente imprecisos. E se você tentasse fazer uma escala precisa do nosso sistema solar reduzida ao tamanho de uma folha de papel, os planetas em si seriam microscópicos e o seu modelo pareceria algo assim. Agora, se aumentarmos um pouco e fizermos o Sol mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe, a Terra seria menor que um grão de areia e estaria flutuando a cerca de 4,5 metros de distância. E eu preciso que você guarde essa comparação para mais tarde. Uma unidade astronômica equivale a 149,6 milhões de quilômetros, e essa também é a distância média entre a Terra e o Sol. Usamos esse termo de medida para facilitar a descrição e comparação de distâncias dentro do nosso sistema solar, sem precisar usar números extremamente grandes. A Terra está a uma unidade astronômica do Sol, Marte está a 1,52, Júpiter está a 5,2 e Netuno está a 30. As unidades astronômicas são pequenas para medir distâncias entre estrelas, por isso usamos anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz, a coisa mais rápida de todo o nosso universo, viajando a cerca de 300 mil km por segundo, pode percorrer no intervalo de um ano. Isso representa cerca de 9,5 trilhões de quilômetros para referência. Agora, o recorde da maior distância e profundidade que um ser humano já esteve no espaço pertence à tripulação da Apollo 13 em 15, de abril de 1970. O foguete Saturno V deles foi lançado do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, em 11 de abril, iniciando sua jornada de 3 dias e 76 horas até a Lua. Mas mal sabiam eles que nunca chegariam de fato até lá. Porque 55 horas e 54 minutos após o início da jornada, o controle da missão em Houston pediria para que eles agitassem os tanques criogênicos. Tanques enormes de oxigênio líquido mantidos a 170 graus Celsius negativos alimentavam a nave deles. Segundos após acionarem o interruptor, relataram ouvir um forte estrondo que sacudiu a nave, disparou alarmes e causou queda de energia, nos levando à icônica cena. Roger, barramento B em subtensão. Certo, aguarde aí 13. Estamos verificando. Todos os homens tiveram que evacuar a nave e entrar no módulo lunar Aquarius, que foi projetado apenas para suportar 2 homens por 2 dias, mas agora precisava suportar 3 homens por 4 dias. Para voltar em segurança à Terra, eles usaram a trajetória de retorno livre, contornando a Lua e aproveitando sua gravidade antes de retornar. No ponto mais distante, esses homens estavam a mais de 400 mil quilômetros da Terra, a maior distância que qualquer ser humano já esteve no espaço, ou cerca de 0,0027 unidades astronômicas.
Hoje em dia, é difícil falar sobre explorar o universo sem citar o elefante na sala, os alienígenas. Especificamente, alienígenas inteligentes, aqueles com suas próprias línguas, tecnologia e compreensão de física, que podem estar em algum lugar por aí fazendo exatamente o que estamos fazendo, ou podem ser muito mais avançados do que nós. De qualquer forma, acredite você neles ou não, a NASA e outras agências espaciais têm incorporado as contingências do se existirem alienígenas em suas missões. E uma delas muito importante é uma cápsula do tempo que enviamos ao espaço em 5 de setembro de 1977, cheia de imagens, mapas, músicas, sons do nosso mundo, animais, diagramas de humanos e um mapa de onde nos encontrar. Nossa primeira tentativa de comunicar a história do nosso mundo para extraterrestres, feita para sobreviver por bilhões de anos. Hoje, a Voyager 1 é o objeto feito pelo homem mais distante que já enviamos ao espaço. A Voyager 1 levou 35 anos para cruzar o limite da influência do nosso Sol e chegar ao espaço interestelar. E hoje, em 2025, há apenas um ano e meio do 50º aniversário da Voyager, a Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar a cerca de 61 mil km por hora, e estamos a aproximadamente 169 unidades astronômicas da Terra, cerca de 25 bilhões de quilômetros ou 0,0026 anos-luz. Para viajar longas distâncias no espaço, é necessário ir mais rápido do que a tecnologia atual permite. Para ilustrar o que é possível, vamos considerar o objeto feito pelo homem mais rápido já criado. Em 2018, a Parker Solar Probe decolou da Terra em uma missão inédita para tocar o Sol. Eu não vou entrar muito a fundo no propósito dessa missão, mas desde 2018, a Parker Solar Probe vem aumentando sua velocidade ao realizar assistências gravitacionais com Vênus. Basicamente, ela orbita ao redor do nosso planeta vizinho, usando sua gravidade para conseguir uma órbita mais próxima do nosso Sol. E toda vez que ela faz isso, a gravidade do Sol puxa ainda mais forte, atingindo uma velocidade máxima de 692 mil km por hora, 10 vezes mais rápido que a Voyager 1, e ainda assim apenas cerca de 0,065% da velocidade da luz. Ou seja, mesmo se conseguíssemos manter a velocidade do objeto mais rápido que já criamos, ainda levaríamos 6.500 anos para chegar ao sistema estelar mais próximo da Terra. Mesmo que Próxima Centauri não fosse a estrela mais próxima da Terra, ainda seria uma das mais intrigantes. Se algum dia sairmos do nosso sistema solar, com certeza será nosso primeiro destino. Próxima Centauri é uma das 3 estrelas do sistema Centauri, composto por Alpha Centauri A e B, 2 estrelas que orbitam uma a outra e que são muito parecidas com o nosso próprio Sol. Próxima Centauri, que em latim é a mais próxima, é uma estrela anã vermelha menor e mais fria que orbita bem mais longe das duas irmãs. Se voltarmos ao modelo em escala, com o Sol do tamanho de uma bola de golfe e a Terra menor que um grão de areia, sabe a que distância estaria o sistema Centauri? Se o Sol estivesse em Nova York, a estrela mais próxima, do tamanho de uma bola de golfe, estaria em Atlanta. Se colocarmos em Londres, a bola de golfe mais próxima fica em Milão. Em 2016, confirmamos que Próxima Centauri tinha pelo menos um exoplaneta orbitando ao seu redor. E esse exoplaneta, por acaso, orbita na zona habitável, o que significa que está na distância perfeita da sua estrela para suportar água líquida em sua superfície. O planeta tem uma massa 1,3 vezes maior que a da Terra. Um ano neste planeta dura 11 dias, e a estrela deve viver cerca de 4 trilhões de anos, dando tempo de sobra para a evolução encontrar soluções. Mas só porque um planeta pode ser potencialmente habitável, não significa que ele pode sustentar vida. E tirando sua órbita e tamanho, nós realmente não sabemos muito sobre esse mundo. E qualquer conversa sobre como é a superfície dele, na verdade, não passa de teoria e especulação. Pode ser um mundo com rotação sincronizada, escaldante de um lado e congelado do outro. Alguns acreditam que pode ser um mundo oceânico ou pelo menos ter um oceano subterrâneo, ou talvez possa se parecer muito mais com a Terra do que podemos imaginar. Não saberemos até fazermos nosso primeiro sobrevoo. O maior problema para levar qualquer tipo de espaçonave, tripulada ou não, para outro sistema estelar é a propulsão. Quanto mais longe e rápido queremos ir, mais combustível precisamos, mas isso torna o foguete mais pesado e nos atrasa. Essa situação é paradoxal. E uma das maneiras que os cientistas propuseram para lidar com esse problema é por meio da chamada propulsão por vela solar. Essas velas refletoras usam o momento das partículas de luz do Sol ou lasers superpotentes disparados da Terra para avançar no espaço a velocidades insanas, podendo chegar a até 20% da velocidade da luz. Ou seja, se conseguíssemos obter uma prova de conceito, poderíamos ter uma vela solar carregando uma câmera minúscula passando por Próxima Centauri B de 30 a 40 anos após o lançamento.
Isso já seria incrível por si só, ter a oportunidade, ainda em nossa vida, de ver um mundo real que não pertence ao nosso Sol. Os primeiros humanos a experimentar algo assim na longa linhagem dos 100 bilhões de humanos que vieram antes de nós. Mas não estamos aqui para falar sobre sobrevoos. Estamos falando sobre levar um humano a um desses mundos. Isso é realmente possível? Os cientistas têm tentado responder exatamente essa pergunta nas últimas décadas, e nós temos alguns modos teóricos de transporte que um dia poderiam levar a humanidade para outro mundo. A propulsão nuclear depende de um reator nuclear no motor do foguete para gerar energia para o impulso, usando um reator de fissão para gerar eletricidade, de forma semelhante a como uma usina nuclear gera energia na Terra. Essa tecnologia certamente será muito comentada nas próximas décadas, pois integra a visão da NASA de ir da Lua a Marte. Ela é só 2 a 3 vezes mais rápida que nossos foguetes químicos, tornando-se improvável para viagens a outras estrelas, a menos que essa propulsão nuclear fosse usada numa nave geracional. Naves geracionais são clássicas em histórias de ficção científica sobre viagens espaciais. Uma espaçonave teórica projetada para transportar humanos em uma jornada tão longa que várias gerações viveriam e morreriam a bordo antes de chegar a outra estrela. Os habitantes de uma nave geracional saberiam que ninguém do lançamento veria o novo mundo, apenas seus descendentes. Essas naves teriam que ser enormes, com ecossistemas para produzir alimentos e reciclar ar e água, gravidade artificial, sistemas educacionais e uma estrutura para manter a ordem por centenas, se não milhares de anos, sem ter para onde ir. E só este ano você deve se lembrar do meu vídeo sobre o projeto Hyperion, que foi um concurso mundial para projetar uma possível nave geracional para uma missão de 250 anos de duração. Outra solução em potencial, caso não consigamos superar o problema da velocidade, é o sono criogênico, colocando astronautas em animação suspensa ao congelar ou desacelerar seus processos biológicos por períodos extremamente longos. Dormir durante a viagem interestelar e acordar décadas depois, tendo envelhecido quase nada. Assim evitamos precisar do tamanho de uma nave geracional ou de outros enormes sistemas de suporte à vida. A NASA pesquisa bastante essa possibilidade, imitando o torpor animal, parecido com a hibernação, quando o metabolismo, temperatura e uso de energia diminuem muito. No projeto conceitual da NASA, habitar de transferência com indução de torpor para a estase humana até Marte, concluiu-se que astronautas poderiam ficar em torpor por até 14 dias seguidos em ciclos, reduzindo em 60% a massa e o volume da missão para Marte. Mas a ideia de congelar alguém criogenicamente por décadas e depois trazê-lo de volta ainda é completamente teórica. Foguetes de antimatéria são exatamente o que parecem. Usam a aniquilação que ocorre quando antimatéria e matéria colidem para gerar energia para a propulsão. Agora, a boa notícia sobre a antimatéria é que a quantidade de energia produzida poderia, teoricamente, fazer um foguete voar a 99,994% da velocidade da luz. Mas o lado negativo é que produzir antimatéria é astronomicamente caro e não é nem um pouco eficiente. E a única maneira que conseguimos criá-la até hoje é usando aceleradores de partículas de alta energia, como o do CERN, e não estamos produzindo nem de longe o que esse tipo de missão exigiria. E se algo der errado, seria catastrófico. Todas essas soluções potenciais são limitadas pela velocidade da luz, o limite máximo do nosso universo. E se conseguíssemos contornar isso e viajar mais rápido que a luz sem violar o limite? A teoria da relatividade geral afirma que o espaço-tempo é dinâmico e pode se curvar de várias formas. E já sabemos disso. A gravidade dos buracos negros é tão forte que ela curva o tempo e o espaço de tal forma que os dois basicamente se invertem. E a próxima coisa que você precisa entender é que a expansão do espaço acontece mais rápido do que a velocidade da luz. E se conseguíssemos curvar o espaço para criar uma bolha ao redor da nave espacial e impulsioná-la mais rápido que a luz? Isso é conhecido como propulsão por dobra espacial, que não move a nave rapidamente, mas impulsiona o próprio tecido do espaço-tempo. Nossa nave está parada, surfando em uma bolha de espaço-tempo que se move mais rápido que a luz. E embora realmente pareça algo saído diretamente de um filme de ficção científica, novamente, é teoricamente possível, só precisamos de alguém ou alguma coisa para descobrir como fazer isso funcionar. Buracos de minhoca funcionam manipulando o tecido do espaço-tempo. Se você pensar no espaço-tempo como uma folha de papel, pode marcar dois locais como ponto A e ponto B. Se você curvar e dobrar esse papel o suficiente, pode aproximar esses dois pontos bastante, e então tudo o que precisa fazer é fazer um furo nele. Quase todo filme lida com viagens interestelares assim. Os personagens entram no túnel espacial e chegam ao destino.
Mas buracos de minhoca podem realmente existir, e eles fazem parte da teoria da relatividade de Einstein desde 1935, ainda não criamos nem encontramos um, e se encontrássemos provavelmente esmagaria qualquer pessoa ou objeto enviado, mas eles ainda podem existir. Então, quando olhamos para as opções apresentadas diante de nós, não parece que vamos ter a chance de explorar o cosmos nesta vida, e é por isso que você provavelmente já ouviu o ditado: nascido tarde demais para explorar o mundo e cedo demais para explorar as estrelas. E há uma boa chance de que esse ditado esteja certo, mesmo que não seja tarde demais para explorar o mundo, você ainda pode fazer isso a qualquer momento. Mas essas coisas parecem tão fora do nosso alcance que, embora possam ser teoricamente possíveis, ainda soam como ficção científica. Quero lembrar você de um artigo do New York Times de 1903, onde previram que a humanidade levaria entre 1 milhão e 10 milhões de anos para conseguir construir um avião com sucesso. E apenas 9 semanas depois, o primeiro voo feito pelo homem aconteceu. E 122 anos depois que publicaram esse artigo, existem mais de 100 mil voos comerciais acontecendo em todo o mundo todos os dias. Embora algumas dessas ideias pareçam impossíveis hoje, uma máquina voadora também parecia impossível em 1903.